Uma boa noite, pontualmente 20 horas. Nós estamos iniciando, então, esta primeira etapa de formação permanente para todos os ministros da Arquidiocese. Lembrando que este encontro, esta aula, está sendo gravada, portanto, nós pedimos a compreensão de vocês, deixando o áudio fechado para não haver interferências e ficar, então, um vídeo de qualidade que depois será postado para quem não pôde participar da nossa formação hoje ao vivo. Quero agradecer mais uma vez todas as paróquias, né, que estão aqui, né, se reunindo, participando conosco através do nosso ambiente virtual. Que Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer também, em nome da Pastoral dos Ministros, a todos os párocos que nos apoiam nessa iniciativa da formação permanente para os nossos mestres. E quero agradecer de modo especial você, ministro, ministra, né, que veio participar, né, que nos doa um pouco do seu tempo, e tempo é precioso, é uma grande dádiva, né? Esperamos aproveitar bem esse tempo que vamos passar juntos para nos enriquecer na fé, para nos animar, nos fortalecer no serviço a Jesus através desta missão tão importante como a dos mestres. Peço mais uma vez que deixem o áudio fechado. Quero também, desde o princípio, agradecer também ao Denilson, que é meu paroquiano aqui da Paróquia Santa Terezinha, está nos ajudando com a parte técnica aqui da sala de aula. Então, nossa gratidão também a ele, que sempre nos ajuda nesta tarefa. Queremos começar, né, sempre em espírito de oração, preparando o nosso coração, em sintonia com o nosso regional, que nos pede para que oremos sempre, né, por todas as vocações. Então, vamos rezar a dezena do terço. Eu vou rezar, né, tudo, né, vocês acompanham aí, peço que não abram o áudio para não haver interferências. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe e Rainha de todas as vocações, rogai por nós. Hoje nós não vamos fazer a leitura orante completa, mas queremos iniciar também proclamando o Santo Evangelho da liturgia do dia de hoje. Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Marcos 8, 22 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Foram então a Betsaida. Trouxeram um cego até Jesus e suplicaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus levou-o para fora do povoado. Aplicou-lhe saliva aos olhos e, impondo-lhes as mãos, perguntou: Vês alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: Eu vejo as pessoas, como se visse árvores andando. Jesus impôs-lhe de novo as mãos sobre os olhos, e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado, e era capaz de ver tudo claramente. Jesus o mandou para casa, e disse-lhe: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, mais uma vez, manifestar a grande alegria que temos em acolher todos vocês, ministros, participando conosco desta primeira etapa da formação permanente. Alguns recadinhos que vocês vão perguntar logo na sequência, o material em PDF nós vamos enviar para vocês, no máximo até amanhã, nós vamos já mandar para as secretarias paroquiais, para os coordenadores, para eles repassarem o material do nosso encontro de hoje, para vocês poderem estudar, revisar, ter esse material consigo. Também nós pedimos, a intenção foi reunir os grupos das paróquias, então as paróquias que estão reunidas em grupo, por favor, se puder fazer uma fotinho aí de vocês, o grupo participando da formação, e depois mandar para a PASCOM, seja a PASCOM diocesana, a Alice, ou o Padre Johnny também, que é o assessor diocesano da PASCOM, para depois nós registrarmos esse momento também da nossa formação permanente. Denilson, o pessoal está reclamando se o som está baixo, Dá uma olhadinha para nós, por favor. Para mim aqui está em 100%. Talvez algum retorno, ou talvez até o próprio som do celular não esteja no seu volume máximo, Então, vejam para nós aí essa questão do som, se está tudo ok. Também lembrando que essa é a primeira de 5 formações que nós teremos neste ano de 2023. Lembrando que esta proposta foi apresentada no Conselho de Pastoral, foi também apresentada no Encontro do Clero, para que este ano de 2023 seja um ano de aprofundamento para os ministros. No ano que vem, nós teremos formação para novos, então é alternado. E nós teremos formação ainda dia 12 de abril, 14 de junho, 9 de agosto e 18 de outubro. Então, um encontro a cada 2 meses. Então, guardem na agenda de vocês, já reservem essas datas, que nós teremos esses encontros nas quartas-feiras a cada 2 meses, das 8 às 10 da noite. Também, um pouquinho da nossa organização de hoje, nós vamos ter a primeira parte, então, da nossa conversa aqui, da nossa formação, até às 21 horas.
E aí nós teremos um intervalo de 15 minutos, né, para vocês darem uma descansadinha. Eu sei que algumas paróquias organizaram um cafezinho, um lanche, então vocês têm esse tempo para dar uma descansada, tomar uma água e poder voltar. Então, daí nós, 9h15, nós voltaremos e vamos até às 22 horas, às 10 da noite. Então, vai ser assim a nossa programação de hoje. Então, o primeiro tema nosso hoje, deixa eu ajeitar bem aqui meu ângulo da câmera, que estava me cortando a cabeça. O primeiro tema que nós escolhemos para a formação permanente vem de encontro ao que nós vamos viver em breve, né? Iniciaremos o tempo quaresmal, e com ele a Igreja no Brasil nos propõe sempre a campanha da fraternidade. E ao falar da campanha da fraternidade, que este ano tem como tema o combate à fome, né? Dai-lhes vós mesmos de comer, né? Temos aqui o curso básico. Nós precisamos tratar da cristologia, né? Tratar de Jesus, porque é Jesus quem nos manda agir de acordo, né, com a sua palavra, com o seu ensinamento. Nós não temos momento agora para perguntas, então pedimos que deixemos os áudios fechados para podermos dar andamento à formação. Se alguém esquecer, porventura, o Denilson vai estar fechando para não ter nenhuma interferência na gravação. Então, a nossa primeira etapa, Cristologia e campanha da fraternidade. Eu trouxe para vocês hoje aqui alguns tópicos, né, de cristologia, sobre Jesus, né? Mas é interessante, por que começar por Jesus? Porque nós temos que começar pelo Mestre. Ah, mas nós já sabemos sobre Jesus. Nós nunca sabemos o suficiente. Nós sempre precisamos aprofundar mais, precisamos conhecer mais. Até mesmo os evangelhos, né, na nossa Bíblia, Novo Testamento, foram escritos com essa intenção, para nos levar a conhecer e amar mais a Jesus Cristo. Então, temos que sempre começar pela pergunta, né? Quem é Jesus? Né? O que nós conhecemos dele? O que nós precisamos aprofundar ainda mais no conhecimento para que possamos segui-lo com maior disposição. Então, creio em Jesus Cristo. Tópicos de cristologia. Aqui eu estou usando um pouco como base o catecismo da Igreja Católica, né? Alguns tópicos. Eu sei que muitas paróquias já fizeram formação para os seus ministros, né, abordando o catecismo da Igreja, isso é muito bom. Então, aqui a gente vai se basear um pouquinho no que nos ensina o nosso catecismo da Igreja. O envio do Filho. Nós cristãos cremos que Deus mandou o seu Filho, nascido de uma mulher, conforme São Paulo diz aos Gálatas, para salvar todos os homens e doar-lhes a adoção filial. Isso nós cremos. Jesus é o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado no seio da Virgem Maria. E assim, ao professar esta verdade, nós cremos que Deus está próximo de nós. Emanuel. No tempo do Advento, nós destacamos muito este nome, né? Esta perspectiva. Emanuel, Deus mais próximo de nós, Deus conosco. Deus fez morada no meio de nós. E isso nos leva a olhar para a história. Então, Jesus como um Jesus inserido na história. Jesus que era um hebreu, né? Um judeu, nascido de Maria, uma mulher jovem israelita, nasceu, conforme nós sabemos, em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, do imperador César Augusto. Seu pai adotivo, o nome dele era José, né? São José, nós veneramos. São José era carpinteiro, e essa foi a profissão que Jesus aprendeu e desempenhou por vários anos. Então, não precisamos delongar nisso, porque são coisas que nós já conhecemos muito bem. Sabemos que Jesus morreu crucificado em Jerusalém, sob Pôncio Pilatos, enquanto Tibério era o imperador. Diante de Jesus, Pedro, um dos primeiros discípulos, um primeiro apóstolo,
Movido pela graça do Espírito Santo, isso nós lemos em Mateus 16:16, ele confessou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é justamente sobre esta profissão de fé que Jesus fundou a sua igreja, né? Que nós somos hoje herdeiros também, somos parte dessa igreja que Cristo fundou sob esta profissão de fé do apóstolo Pedro. E aos discípulos Jesus deu esta missão: anunciar a todo o mundo o seu evangelho. O final do evangelho de Mateus fala muito disso, né? De anunciar, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também o evangelho de Lucas fala da missão. Enfim, Jesus deixou sempre bem claro a importância da missão, de propagar esta boa notícia a outras pessoas também. E agora iniciamos alguns tópicos sobre o nome de Jesus. No Catecismo da Igreja Católica, depois vocês podem revisar os números 430 a 435. O nome Jesus, em hebraico, Yeshua, significa Deus salva, né? Tem essa ideia, esse radical de salvação da parte de Deus. Nos tempos bíblicos, né, o nome sempre ele tem um indicativo de uma missão para a pessoa. Talvez hoje a gente não valoriza mais tanto esse aspecto, né? Vivemos um mundo que os nomes acabam sendo ditados pela moda, né? É a novela que surge aqueles nomes lá, e todo mundo dá nome dos filhos por causa do fulano, da ciclano da novela, os nomes mais bonitos, os nomes que estão na moda, mas no Antigo Testamento o nome tem sempre uma ligação com Deus, ou uma circunstância particular da vida da pessoa. Então, o nome carrega consigo uma missão a ser realizada por aquela pessoa. E o nome de Jesus já diz, né, muito claro da sua missão: Deus salva. Um outro nome bíblico que tem um significado bem interessante, João, né? João significa dom de Deus ou dádiva de Deus. Por quê? Porque ele foi dado a Isabel, né, que já na velhice teve a graça de conceber um filho. Depois eu vou colocar no link, no chat, um link de um site com os nomes bíblicos e seus significados, depois para vocês matarem a curiosidade. Também aí quem, né, talvez esteja gerando um filho ou pensa em ter um filho, pode se inspirar em nomes bíblicos aí para o seu filho, né? Depois eu vou colocar o link para vocês com muitos nomes bíblicos e o seu significado. O anjo Gabriel também, né, o seu nome carrega esta missão que ele tem de anunciar. Ele comunica a Maria que Jesus será o Salvador da humanidade. Porém, a força do nome de Jesus vai se manifestar com toda a sua glória somente na ressurreição. Em Jesus ressuscitado, vivo, é revelado ao homem o poder do nome que está acima de todo nome. Então, é à luz da ressurreição que depois se olha para toda a história de Jesus e se reconhece esse poder salvador de Deus que está agindo, que agiu, né, e que continua sempre tendo o seu alcance. E Jesus, é claro, né, a partir da ressurreição, em que se reconhece que ele é filho de Deus, isso passará também como centro da oração e da liturgia cristãs, né? Então, a vida cristã se estará centrada sempre em celebrar na oração e na liturgia o nome de Jesus. Jesus é chamado de Cristo. Nos números 436 a 440 do Catecismo, depois vocês podem dar uma olhadinha. O que significa Cristo? Às vezes a gente acha que é um nome próprio de Jesus, né? Nós já assimilamos tanto esse nome, né? Jesus Cristo, né? Já parece, é o nome de Jesus. Mas não é bem assim. Cristo é um título.
né, que depois foi associado ao nome de Jesus, ao tal ponto que se identificou quase que plenamente, então, a pessoa de Cristo, de Jesus, né? Então, nós, os cristãos, transformamos o título Cristo, que tem uma amplitude um pouco maior, né, do que a referência a Jesus, transformamos num segundo nome de Jesus. Então, Cristo vem do hebraico Mashiach, que significa ungido com óleo, consagrado. Essa palavra sempre é utilizada na Bíblia, Antigo Testamento, em contexto religioso, contexto de culto, né? A pessoa que é ungida é uma pessoa que é confirmada como escolhida por Deus para uma missão específica. Podem ser os reis de Israel, né? Deus escolhe um rei para Israel e manda um profeta para que unja determinada pessoa como rei de Israel, um sinal da eleição, né? Sinal de que Deus escolheu aquela pessoa para ser rei. Então, esta palavra, ela não é o nome próprio de Jesus, mas é um termo que vem unido ao seu nome para exprimir quem ele é. Jesus é o Messias, né? Então, Israel esperava um Messias. E nós, cristãos, reconhecemos que Jesus é o cumprimento desta promessa. Ele é o Messias. Um homem especialmente enviado por Deus e escolhido para salvar o povo de uma situação de escravidão. No Antigo Testamento, os reis, principalmente, eram ungidos, escolhidos para governar em nome de Deus e, de modo especial, em tempos que Israel passava por grande dificuldade, por grande angústia, momentos de preocupação, de temor. Então, Deus suscitava uma liderança especial. Antes disso, temos o tempo dos juízes, em que Deus suscita certos líderes carismáticos por certo tempo para governar Israel, e depois temos a monarquia, em que Deus confirma os reis, né, por meio também deste ritual da unção. Mas, em Israel, a figura do Messias sempre ficou para além da expectativa de uma pessoa escolhida somente para uma situação pontual. Então, a unção com óleo, a pessoa que era ungida, isso indicava que Deus tomava posse daquela pessoa a partir daquele momento. Aquela pessoa é propriedade exclusiva de Deus. Aquela pessoa vai servir exclusivamente a Deus. Os judeus esperavam 3 tipos de Messias, cada um de acordo um pouco com as suas ideologias e as suas expectativas. Um Messias rei, profeta e sacerdote. Né? No tempo de Jesus, a expectativa era, de modo especial, de um rei que fosse capaz de libertar Israel do domínio romano e instaurar de novo, né, um reino como foi o reino de Davi. Eles esperavam muito que voltasse o Messias como um novo Davi, que viria então trazer a paz, o esplendor, a tranquilidade, né? Israel estaria liberta do domínio estrangeiro, né, da dominação nesse momento do tempo de Jesus, da dominação romana, mas lembrando que Israel passou pelas mãos dos gregos, passou pela dominação persa, passou pelos assírios, enfim. Depois que terminou a monarquia, Israel nunca mais teve um tempo de liberdade, né? Sempre foi cerceado uma liberdade condicionada, então, nas mãos dos seus dominadores. Então, eles esperavam um Messias que viesse para libertar Israel. O anjo comunicou aos pastores. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. Claro que aqui nós já vemos uma profissão de fé, né, que tem como base já o evento da ressurreição, mas mostra muito da missão de Jesus. Ele vem para ser o Salvador. Ele é o ungido, é o Cristo escolhido por Deus. E ele é o próprio Deus
que é o Senhor. Também no momento do batismo, feito por João Batista, a gente lembra muito, né? Temos várias ocasiões na liturgia dominical e semanal também que nós podemos celebrar este texto, esta dimensão da vida de Jesus. Quando Jesus foi batizado, Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, conforme nos fala Lucas em Atos dos Apóstolos, num de seus discursos. Por suas palavras e obras, Jesus mostra que ele é o Santo de Deus. Nosso Senhor aceitou ser chamado de Messias? Sim, mas sempre com muito cuidado. Por quê? Porque ele podia ser mal compreendido, né? Se ele falasse, sim, eu sou o Messias, mas que tipo de Messias? Alguns queriam um Messias guerreiro, que viesse para restaurar o reino de Israel. Um outro grupo queria um Messias que vinha, então, o Messias do fim do mundo, né? O Messias que vinha para decretar o fim do mundo, e quando ele viesse, então, seria a batalha dos filhos da luz contra os filhos das trevas, e o mundo acabaria ali, e os bons seriam premiados e os maus seriam condenados. Esse era outro grupo também no tempo de Jesus, que esperava o Messias. Também havia um outro Messias esperado pelos doutores da lei, pelos fariseus, que queriam um Messias especializado no conhecimento da Torá, que vinha para explicar a lei nos seus mínimos detalhes. Então, eles queriam que o Messias fosse desse jeito. Então, veja aí, né? Várias expectativas quanto à missão, né, do ungido de Deus. E Jesus sempre teve cuidado para não ser confundido com nenhuma dessas ideologias. Então, ele aceitou esse título, mas sempre com muita cautela. E Jesus sempre ligou esse título ao anúncio da sua paixão. Sim, ele é o Messias, mas ele é o Messias que vai ser traído, é o Messias que vai sofrer, é o Messias que vai ser morto, é o Messias que vai ressuscitar. Isso também é difícil para os discípulos. E para nós também, se estivéssemos naquele tempo, a dificuldade seria na mesma escala ou até maior. Porque compreender um Messias, depois de tanto que Jesus fez, milagres, sinais, pregação, expulsar demônios, de repente Jesus falar que ele vai morrer da pior forma, uma das piores formas de morte, vai ser maltratado, vai ser crucificado. Isso com certeza também nos deixaria escandalizados, como Pedro ficou, tentou corrigir Jesus, e Jesus teve que dar um puxão de orelhas em Pedro, dizendo, olha, vai para trás, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Nós consideramos, cremos que Jesus é Filho único de Deus. Catecismo da Igreja Católica, números 441 a 445. O que significa dizer isso? A expressão Filho de Deus na Bíblia, ela é aplicada, antes de Jesus falar, aplicar a si mesmo, ela foi aplicada aos anjos, os israelitas, enquanto povo eleito, povo escolhido. Algumas vezes se falou também de Israel como um filho de Deus. E também os reis que eram, de certa maneira, adotados por Deus, para quê? Para governar o povo de Israel em nome de Deus. Então, eles eram considerados filhos de Deus em razão da sua função de governar. Deus, pela unção, pela escolha, ele outorgava aos reis de Israel a função de governar em nome dele. Então, por isso, eles eram chamados também de filhos de Deus. Mas qual o significado dessa expressão? Essa expressão, em geral, significa que entre essas pessoas e Deus existe uma relação muito íntima. Existe uma relação
que vai além do relacionamento normal de Deus com as demais pessoas. Então, há um relacionamento especial. Jesus fez com que essa relação com o Pai pudesse ser compreendida, né? Antes disso, não se falava de Deus como um pai, né? Nessas metáforas que Jesus usou para nos falar que Deus é um pai que cuida dos seus filhos. Foi Jesus quem teve essa ousadia, né, de chamar Deus de seu pai e de dizer que nós também, todos que crerem nele, poderão ser filhos do próprio, né, do seu pai. E a oração mais ousada, mais desafiadora, né, Jesus nos ensinou. Nós rezamos sempre a oração do Pai Nosso, né, que Jesus nos ensina a chamarmos Deus, nosso Criador, de Pai. E isso nos deveria causar um espanto, porque a gente está tão acostumado, né, meio que a gente se apossou de Deus. E o Pai Nosso deveria sempre nos levar a, a esse maravilhamento, né? Eu estou chamando, né? Eu estou clamando o meu Criador como Pai, né? Meu Pai, né? Cujo Pai da Terra, né? Por melhor que seja, é apenas um pálido reflexo, né? Daquilo que é, na essência, o Pai do céu. Então, o Pai Nosso é uma oração revolucionária, né? E muito profunda. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que quando ela meditava o Pai Nosso, ela não conseguia sair da palavra Pai, porque era tão profunda para ela esta palavra e tudo que significava para ela, já olhando para o seu Pai da Terra, né, São Luís, e quanto mais ela imaginava o Pai do céu, né, quão maior deveria ser, né, mais profundo em misericórdia, em bondade e em amor. Segundo o texto dos evangelhos, durante o batismo e a transfiguração de Jesus, o próprio Deus designou Jesus como o seu filho predileto. Nas Bíblias nós vamos encontrar várias expressões, né? O meu bem-amado, o meu escolhido, o meu preferido. Então, mas é Deus quem declara. Jesus, né? Este Jesus de Nazaré que está aí com vocês, ele é o meu filho. E vocês, né, escutem, né, abram os ouvidos, abram o coração para escutar o meu filho. Nós chamamos Jesus também de Senhor. E o que queremos dizer com isso? Deus, no Antigo Testamento, ele tinha revelado o seu nome a Moisés. O nome era considerado particularmente sagrado e não podia ser pronunciado. O nome formado por 4 consoantes, né, que transliterado para nós, para o português, dá as seguintes consoantes: Y, H, W, H. Os judeus, até hoje, não pronunciam este nome. Em respeito, né, porque o nome de Deus é tão sublime, né, que nenhum ser na Terra, nenhum humano sabe a forma perfeita, né, de pronunciá-lo. E por respeito, então, geralmente, os judeus, eles substituem por Adonai, que em hebraico significa Senhor. Ou eles também chamam de o Eterno. Então, quando aparece o nome de Deus, eles substituem por o Eterno ou também Adonai. Nós, como católicos, na nossa tradição, também herdamos esse respeito. Muito embora, há algum tempo, as versões da Bíblia, especialmente as Bíblias mais pastorais, assim, mais voltadas a todo o público, eles têm tentado adaptar, né, essa questão do nome de Deus e acabaram colocando Javé, Jeová, né, e hoje, né, a orientação, né, da Pontifícia Comissão Bíblica é que não se utilize essas expressões, que elas não são a transliteração correta. Então, é preferível que sempre que aparecer o nome de Deus, nós substituamos por Senhor, né, quando aparece, então,
o chamado tetragrama sagrado. Não vou entrar em questões aqui mais específicas, né? Mas foram transliterações que tentou se adaptar e não deu certo. Então, por respeito também à tradição hebraica do nome de Deus, a gente substitui por Senhor quando aparece o tetragrama. Em grego, Senhor significa Kyrios, é a palavra Kyrios. O título vai se tornar expressão de fé quando quem o utiliza é movido pelo Espírito Santo. São Paulo vai dizer bem claro isso, né? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão no Espírito Santo. Então, o reconhecimento da divindade de Jesus, do senhorio dele, só pode acontecer pela ação do Espírito Santo. Quando os cristãos, nas primeiras profissões de fé, atribuem esse título de Senhor a Jesus, em outras palavras, eles estão querendo dizer, nós queremos dizer que Jesus é Deus. Como nós dizemos na profissão de fé, o símbolo niceno-constantinopolitano, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, né? Então, Jesus é da mesma essência divina. Ele é Deus. Então, quando nós chamamos Jesus de Senhor, é uma das formas de nós professarmos que ele é Deus. E o Filho de Deus se fez homem. Vocês podem depois aprofundar no catecismo, números 456 a 462. Então, falamos que Jesus é Deus, e esse Deus se encarnou. Por que se encarnou? E o catecismo nos ensina que são 4 principais motivos pelos quais Deus se encarnou. Primeiro, para nos salvar e nos reconciliar com Deus. Então, na condição que nós vemos inscrita na essência humana, que é a condição do pecado original, que é o pecado como afastamento de Deus, que é a nossa tentação de sempre querermos ser igual a Deus, de nos afastarmos do caminho de comunhão com Ele. Então, o próprio Deus mandou o seu Filho para nos salvar, para nos reconciliar, para nos abrir novamente o caminho da salvação de maneira mais perfeita, mais segura. Mas também para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus. Se nós olharmos um pouco na Bíblia, o Antigo Testamento, muito embora aos poucos, o povo de Deus, os judeus, vão amadurecendo também a sua concepção de Deus. Mas às vezes a gente se defronta com textos um pouco duros, um Deus vingativo, um Deus que pune o pecado dos pais nos filhos, um Deus que pune o próprio Israel pelo seu pecado. Enfim, Jesus vem nos mostrar também um lado de Deus que é amor, um Deus que é misericórdia infinita, um Deus que quer que a gente conheça esse amor, que quer que nós participemos deste amor. Lembramos, por exemplo, a parábola do Pai Misericordioso, em Lucas 15, que Jesus mostra aquele filho pródigo, aquele filho mais novo que pediu os seus bens, foi embora, largou a casa do pai, estourou tudo em festa, aprontou tudo que podia e não podia, mas depois se arrependeu, sofreu, se purificou e voltou para casa. E o pai acolhe aquele filho, com muito amor, não deixa nem falar o discurso que ele tinha preparado, mas o traz de volta, se alegra, faz uma festa. Diferente do outro irmão mais velho, que estava sempre ao lado do pai, mas não se alegrou, não conseguia se alegrar pela vida do seu irmão. Então, aqui Jesus quer mostrar a grandeza deste amor de Deus, que nos espera, que nos dá até o último suspiro nosso uma oportunidade de dar nosso sim, de estar em comunhão com Ele. Também
Jesus veio para ser um modelo de santidade para todos os homens. O Verbo se encarnou para que nós tivéssemos um modelo palpável, né? Um modelo humano, semelhante a nós, exceto no pecado. Para que nós não pudéssemos dizer, olha, a santidade é uma coisa impossível. Por quê? Porque Jesus é Deus, né? Então, né, Deus tem superpoderes, né? Deus tem capacidades que nós não temos. Mas quando o Verbo se encarna, Jesus nos mostra, sim, ele é nosso modelo, ele é nosso caminho, verdade e vida, né? Ele quis experimentar a nossa condição humana para nos dar a força e a graça para que nós também possamos ser santos, possamos corresponder à vontade de Deus em nossas vidas, em obediência e fidelidade. E a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, vai dizer ainda, para que nós nos tornássemos partícipes da natureza divina. Em Jesus, Deus nos dá novamente, Deus nos dá a filiação divina. Nós podemos nos tornar filhos e filhas no Filho de Deus. Então, o Verbo assume a natureza humana para que a natureza humana possa também ser elevada à condição divina. Agora nós vamos dar uma olhadinha nos mistérios da vida pública de nosso Senhor. E o primeiro deles é o batismo. Sempre nos vem a pergunta, né? Por que Jesus foi batizado se ele não tinha pecado? Por que Jesus foi para a fila dos pecadores se ele era, né, puro, sem nenhuma mancha de pecado? Nossos padres, com certeza, nas missas aí tentam, né, várias maneiras de nos explicar este mistério do batismo de Jesus, trazer para nós as razões. Jesus jamais pecou. Pecado aqui como desobediência a Deus, como desviar o seu coração do plano de Deus. Jesus sempre deixou claro, o meu alimento, isso no Evangelho de João, é fazer a vontade do Pai. Mas, se fazendo batizar, Jesus escolheu tornar visível também aos outros o próprio compromisso dele cumprir a vontade do Pai até o fim. Então, Jesus não foi ao batismo para uma declaração de isenção de pecados, como as outras pessoas faziam. Jesus foi para confirmar a sua missão. E quem confirma a missão de Jesus? É o próprio Pai. O Pai e o Espírito, eles confirmam a missão de Jesus. Como os evangelistas nos narram, né? Quando Jesus saiu da água, né? Veio uma voz que disse, este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, né? E o Espírito, sob forma corpórea de pomba, né? Repousou sobre ele. Então, tudo isso é um testemunho da missão de Jesus. Então, Jesus vai para o batismo mais como um testemunho para nós da sua missão, para que nós tenhamos fé, do que, né, como era o sentido do batismo de João, um batismo de penitência e arrependimento dos pecados. Durante o batismo, Jesus recebe a investidura da sua missão e também, com o seu batismo, Jesus vai aceitar aquilo que vai ser o final da sua missão, que é a sua morte pela remissão dos pecados. Porque o batismo final de Jesus, o batismo que Jesus vai receber para concretizar, né, para levar ao ápice a sua missão, será um batismo de sangue, um batismo de dor, um batismo de morte na cruz. Então, Jesus, já no seu batismo, confirma e aceita a missão que ele vai desenvolver. Logo após o batismo, os evangelhos dizem que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo.
O deserto, que na Bíblia já é um lugar de solidão, um lugar de angústia, mas também é um lugar, por outro lado, privilegiado para o encontro com Deus. Porque alguns profetas vão falar que Deus escolheu o seu povo Israel no deserto, né? O deserto foi um lugar especial das núpcias de Israel com Deus. Mas no deserto aqui Jesus vai ser posto à prova. E as armas de Cristo serão o jejum e a oração. Né? Vai dizer que ele jejuou 40 dias, né, orando, e depois sentiu fome. Satanás vai tentar Jesus 3 vezes. E essas 3 tentações, elas voltam àquela pergunta de sempre. Jesus é o Messias, mas que tipo de Messias é Jesus? Ou será Jesus? É? Jesus permanece fiel por toda a vida. E desse modo ele vence a batalha contra o mal. É um Messias que faz milagres, mas faz milagres para si mesmo. Um Messias que vem para se tornar famoso, né, para ser amado pelas pessoas, ser elogiado. Um Messias que vem para fazer prodígios maravilhosos e todos, entre aspas, né, na ilusão que o diabo coloca, crerem nele. Um Messias que vem para dominar o mundo, que segundo o diabo, né, ele aplica uma mentira dizendo que todo mundo, né, ele tem poder sobre todos os reinos do mundo, mas se Jesus se ajoelhar adorando, ele vai conceder esse poder. O diabo esconde aqui que o mundo foi criado por Deus, é a obra de Deus. A perversão do mundo, ela é obra do diabo. Depois das tentações, Jesus então começa a anunciar o reino de Deus. Essa é a sua missão. Anunciar que o reino de Deus já está presente no meio de nós. E o grande mote, né, o grande refrão aqui, nós temos em Marcos 1, 14 e 15. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Então, com isso, Jesus está dizendo, né, não esperem o reino de Deus para um fim do mundo, não esperem o reino de Deus como um reino político, né? Quando os romanos forem derrubados do poder, aí então nós teremos o reino de Deus. Não. Não esperem o reino de Deus como uma batalha contra o bem e o mal. O reino de Deus já está presente no meio de vós. O reino de Deus acontece em quem se deixa transformar pela palavra de Deus. E Jesus vai fazer comparações bonitas, né, quando ele coloca as parábolas do semeador, a parábola da semente, né, o grão de mostarda, dizendo que a realidade do reino ela é muito pequena, invisível quase aos olhos, né, do que o mundo espera. Mas naquele que deixa essa semente crescer, que a cultiva, ela então se desenvolve, se torna, né, a maior das hortaliças, por exemplo, como a mostarda, né, que todas as aves vêm fazer o ninho sob os seus galhos. Então, aqui nós vemos essa realidade do reino, né, que aos olhos do mundo parece não ser nada, mas em quem se deixa transformar, né, se torna realmente uma fonte de bênçãos, um canal de graça, né, um instrumento de Deus para a edificação da vida das demais pessoas. Não é possível entrar nesse reino sem conversão. Então, o primeiro passo, né, Jesus diz: convertei-vos. Não tem como ir para outra dimensão, outra palavra. O reino de Deus exige mudança, né? Mudança de caminho. Quando fala de conversão, significa acertar o caminho, acertar o alvo, né? Deixar de errar o caminho, trilhar o caminho certo. E a imagem de Deus que Jesus vai nos mostrar é aquela que eu falei para vocês em Lucas 15. A imagem amorosa,
a imagem de um pai misericordioso que espera o filho, mas também um pai que não exime os seus filhos da responsabilidade pelas suas escolhas. Então, falar de Deus como um pai amoroso não significa falar de um Deus paternalista, de um Deus que faz tudo, aceita tudo que o seu filho faz e não o corrige, né? Mas é um Deus que é misericórdia, que é amor, mas que também sabe ser justo, mas está sempre aberto, né, ao retorno de seus filhos, sempre disposto a acolhê-los na sua comunhão. E Jesus vai usar parábolas para falar desse reino de Deus e vai dar numerosos exemplos que podem nos ajudar para identificar os sinais da presença do reino dos céus já agora no meio de nós. Para entrar nessa realidade, o primeiro passo é a escuta da palavra, para dar espaço para o amor e acolher a palavra de Deus no seu interior. Na parábola do semeador, Jesus vai colocar assim a olhos nus a possibilidade que a palavra tem de vindo ao nosso coração, tanto ela dar muitos frutos, como ela não dar fruto nenhum. É interessante como que Jesus é bem realista nessa parábola. O semeador saiu para semear a semente dele é boa, mas depende também da qualidade do terreno. O terreno está preparado, o terreno está lavrado, o terreno está adubado, né? Algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e nem deixaram a semente lançar raízes, a semente foi comida. Outros, a semente veio, ela, né, penetrou na terra, mas tinha raízes superficiais, e veio o sol e torrou, né, matou a semente. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram aquela semente. Mas outras caíram em terra boa e deram bons frutos. Então, aqui Jesus está mostrando a nossa responsabilidade em acolher a palavra de Deus, acolher a boa nova do reino. A semente da palavra de Deus, ela sempre é boa, ela sempre tem um potencial incomensurável de dar os seus frutos, mas depende também da nossa adesão, depende da nossa aceitação, né? E por isso que a conversão é muito importante, né? Sem conversão, sem escuta, sem abrir o coração para a palavra de Cristo, não tem como haver este produzir frutos, né, para a realidade do reino. E as parábolas são também um espelho, a fim de nós sabermos como nós estamos. Por exemplo, aqui na parábola do semeador. Quando eu olho para essa parábola, eu tenho que olhar para o terreno do meu coração. Como é que ele está? É um terreno árido, pedregoso, duro? Ou é um terreno que está se trabalhando aos poucos, deixando Deus moldar para se tornar fértil? Então, as parábolas é para que nós também nos olhemos no espelho das palavras de Jesus, para que nós também saibamos como nós estamos. E os sinais do reino. Quais os sinais do reino? Deus no Antigo Testamento se revelou com palavras e ações. Aliás, as duas dimensões estão unidas, porque quando Deus fala, Deus já está agindo. E quando ele está agindo, ele anuncia a obra que ele está fazendo. Então, palavras e obras sempre são interconectadas. E os sinais do Messias, né, segundo a tradição bíblica, e que Jesus também realizou, seria os mudos falar, os coxos caminhar, os cegos enxergar. Como Jesus retoma lá em Lucas 4, o texto do profeta Isaías, né, colocando que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou, né, com a unção, e depois enumera todos ali os sinais daquele que é o ungido do Senhor. E Jesus vem para isso, ele liberta o ser humano da enfermidade, do sofrimento, da fome e da morte.
Os milagres de Jesus indicam que é o próprio Deus que está agindo. Porém, o milagre a gente tem que ter um cuidado, porque para receber um milagre é preciso ter fé, mas também ter fé para poder interpretá-lo. A gente percebe nos evangelhos, os evangelistas deixam bem clara a diferença entre cura e milagre. A cura, ela não necessariamente ela pode ser um milagre. O milagre sempre tem dentro de si o reconhecimento de fé. O reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus, que ele é Deus, e também a decisão de segui-lo. Então, sempre o milagre tem essas características. Mesmo quando Jesus dispensa as pessoas que querem segui-lo, né? Jesus fala, vai para a tua casa e anuncia aos teus aquilo que Deus fez em teu favor. Né? Então, tem sempre essa dimensão. O milagre, ele é despertado pela fé e ele também suscita a fé. Por isso que algumas vezes Jesus fala aos fariseus que ali ele não vai fazer nenhum milagre. Por quê? Porque eles não acreditam. E se Jesus fizer algum sinal ali, eles vão interpretar ainda da pior maneira possível, né? Dizendo que é por Beelzebul, é o príncipe dos demônios que Jesus faz aquilo. Então, eles não têm a disposição para crer naquilo que Jesus está fazendo. Por isso ali Jesus não faz nenhum milagre. Então, a cura pode ser um evento passageiro. Jesus curou, né? Resolveu aquela necessidade, mas e o que vem depois? E reconhecer a presença de Deus, o sinal do reino de Deus. Decidir também uma conversão de vida para seguir esta boa nova que Jesus está propondo. Então, aqui nós temos a dimensão mais profunda que nós chamamos milagre. E bem pontualmente, olha que beleza, nós vamos para o nosso intervalo, 15 minutinhos para vocês darem uma descansada, né? Você tem um lanchinho aí na paróquia, tomar uma água, e na volta eu quero abordar então com vocês a temática da nossa campanha da Fraternidade 2023. Vamos ao nosso intervalo, até daqui a pouco. Pontualmente, 9h15, vamos retornando, nosso intervalinho. Como eu falei para vocês, nós queremos abordar agora alguns pontos da nossa campanha da Fraternidade 2023, cujo tema é Fraternidade e Fome, e o lema, Dai-lhes vós mesmos de comer, inspirado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16. A gente lembra aqui mais próximo, nós tivemos a formação da campanha da Fraternidade, e foi entregue então, esse símbolo, né, o prato, né, como símbolo da campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Fome. Então, o texto é de Mateus 14, 13 a 21. Vamos ouvir este texto. Tendo ouvido isso, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto, à parte. Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu o pão e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios.
Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse é o texto inspirador desta campanha. O primeiro ponto que nós destacamos é que na compaixão, no coração de Jesus, jamais habitou indiferença. Jesus jamais se fez indiferente às dores de uma pessoa que passou pelo seu caminho ou que ele passou pela sua vida. E essa atitude de Jesus, ela é a compaixão. Ao cair daquela noite, Jesus se preocupa em dar de comer a todas aquelas pessoas, cansadas e famintas, e cuida de todos quantos o seguem. Ele quer que seus discípulos também participem dessa missão. Por isso que Jesus diz: dai-lhes vós mesmos de comer. As multidões abandonadas, exploradas pelas lideranças religiosas e políticas do tempo de Jesus, recebiam dele atenção e cuidado. Então, Jesus jamais se fez indiferente às pessoas. Compaixão, que significa justamente comover-se no mais profundo do ser, nas vísceras, nas entranhas. Não se trata de mero sentimento. Às vezes a gente pensa que compaixão é ter dó. Ah, eu tenho dó de fulano. Ai, que peninha de ciclano, está sofrendo. Não. Compaixão significa uma ação libertadora. É um sentir junto, né? Sofrer junto, mas que não leva somente a uma atitude de pena, né? Ai, que dó, né? Mas não me comprometo em nada com aquela pessoa. Não, né? Esse sentimento da dor, né, que eu sinto junto com aquela pessoa me leva a lutar também para uma libertação desta pessoa, uma forma de ajudá-la a sair daquele problema, daquela situação. A experiência dos discípulos naquela tarde, muitas vezes também é a nossa, né? Nós tendemos também a lavar as mãos diante das necessidades dos outros. Os discípulos aconselham Jesus: manda as multidões, né? Eles vão lá comprar alimento, vão se virar, né? Comer alguma coisa. Mas Jesus fala: não, nós temos o que fazer por eles. E Jesus então vai comprometer os discípulos através da lógica da partilha e da solidariedade. Num primeiro momento, até os discípulos eles tentam fugir da responsabilidade, né? Dizer: Senhor, olha aqui, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Em outras versões, outros evangelistas ainda vai aparecer uma outra frase, né? Mas o que é isso para tanta gente? É meio que uma forma também de, mais uma vez, ainda tentam fugir do compromisso, né? Dizer: Senhor, nós não temos muita coisa, não vai dar para fazer isso que o Senhor está pedindo. Mas são 5 pães e 2 peixes. E a soma desses elementos, na linguagem bíblica, o número 7 diz muita coisa. O 7 é o número da perfeição. O 7 é o número da totalidade. Aqui nós não estamos querendo negar o milagre. Eu sei que tem algumas interpretações também equivocadas, dizendo que o milagre aconteceu. Na verdade, Jesus não fez milagre nenhum. O que aconteceu foi que cada um pegou na sua bolsa lá, tinha um pão, tinha alguma coisa, todo mundo colocou em comum, partilhou e o milagre aconteceu. Não. Nós não negamos, né, o poder milagroso de Jesus. Mas aqui o que se quer enfatizar é o seguinte: que Cristo quer contar com a nossa colaboração também. Seria mais fácil para Jesus, né, fazer do nada aparecer pães e peixes ali? Claro. Mas ele quis contar com a nossa participação. O que que vocês têm? Nós só temos 5 pães e 2 peixes, sim. Mas é a partir daqui que nós vamos fazer o milagre. É a partir daqui, desta
pouca coisa que a humanidade tem para apresentar, que vocês têm, que vai ser a base para o milagre acontecer. Então, Jesus quer contar com a nossa humanidade. Por isso que viver a comunhão com Cristo é totalmente o oposto de permanecer passivo e alheio à vida de todos os dias. Jesus quer que cada um coloque aquilo que tem a serviço, né? Coloque à disposição, como uma forma também de, certa maneira, viabilizar o milagre. No final, ainda sobrou, sendo tudo recolhido, sobraram 12 cestos. E lembrem também que o 12 é um número simbólico. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, né? Então, também um número que significa a totalidade do povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus. Com isso, o evangelista quer ensinar que os resultados são sempre surpreendentes quando se põe em prática o que Jesus ensinou. Quando nós somos dóceis à sua palavra, o milagre acontece. Lembrem um outro episódio, isso me recordou agora, veio à memória, o episódio da pesca milagrosa, né? Quando, né, Pedro e os demais lá tentaram a noite inteira, né? Estavam cansados, já estavam voltando já para lavar as redes, porque aquela noite não foi noite de pesca, né? O mar não estava para peixe. E de repente Jesus fala para eles: olha, lancem as redes para a pesca, né? Pedro vai dizer: olha, Senhor, isso aqui não tem lógica, mas em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. E o milagre aconteceu. Então, a colaboração da fé de Pedro, né, do respeito que Pedro tem pela palavra de Jesus, a atenção que ele dá à palavra de Jesus, então o milagre acontece. Né? A rede se enche de peixes. E aqui também, em atenção ao que Jesus falou, peguem os 5 pães, os 2 peixinhos e deem de comer. Acreditem que é possível. Depois dessa experiência, nunca mais um discípulo de Jesus poderá dizer que não tem nada a ver com a fome, com a miséria ou com as necessidades dos mais desfavorecidos. Não podemos dizer isso. O nosso Senhor sempre se comprometeu, né, em saciar a fome, em buscar salvar as pessoas, ajudar, trazer humanidade, trazer dignidade às pessoas. E agora a campanha da fraternidade nos convida, à luz da Bíblia, a olharmos um pouquinho a nossa realidade brasileira, né? Ao ver a realidade da fome. E ver, a partir, né, das ciências, das estatísticas, olhando a realidade. A fome é uma realidade no Brasil. Este fato não pode ser negado. Ela é o flagelo de uma multidão de brasileiros. Viver com fome a ponto de perder a própria dignidade, arrastar-se pela rua, revirar lixo e morrer de fome não é algo natural ou desejado por Deus. Deus quer que todos tenham vida e vida em abundância. Deus não deseja a fome para os seus filhos. E a quaresma, meus irmãos e irmãs, é um tempo propício para que cada um de nós reconheça que o evangelho tem incidência social, que é um dever e um direito da igreja lidar com essas questões. A quaresma não é simplesmente um retiro espiritual particular, né, mas ela tem que ter uma ressonância nas ações. Né? O meu exercício espiritual, o meu jejum, a minha oração intensificada, né, o meu privar-se de alguma coisa tem que ter uma incidência também para o bem do meu próximo. É isso que a igreja no Brasil sempre quer lembrar. Não é que ela quer acabar com a quaresma. Não, você pode fazer os seus exercícios espirituais da quaresma muito bem feitos, né? Temos vários roteiros, temos vários guias espirituais, livros, mas jamais se esqueça de uma coisa, né? O que essa quaresma vai te transformar na sua maneira de agir, na tua prática?
E aí a gente vê que o compromisso social não está longe, né, daquilo que nós queremos viver um tempo quaresmal. Né? O tempo quaresmal não pode ficar fechado no egoísmo, né, de as minhas práticas, mas tá, e como que você se converte? Né? Como que você muda? Como que você se torna mais sensível ao teu próximo? Então, esse é um aspecto que não pode ser negado, independente da perspectiva teológica que se adote em relação ao tempo quaresmal. Por isso falamos da justiça social. Justiça social que vem dos direitos humanos, que a doutrina social da Igreja, né, defende, que também os papas, né, se pronunciaram várias vezes. Um exemplo disso, a encíclica Pacem Terris, de 63, de São João 23, que o Concílio Vaticano II também retomou e falou muito disso na Gaudium et Spes, de modo especial, Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, número 26. E tudo isso começa pelo direito básico à alimentação adequada e saudável. Segundo o nosso manual da campanha da fraternidade, os números da fome no Brasil são os seguintes: apenas 41,3% da população brasileira vive em estado, digo assim, de segurança alimentar. O que é esse estado? É a pessoa que vai ter as 3 refeições, no mínimo, por dia, né? Café, almoço e jantar. Então, 41,3% dos brasileiros têm essa condição, né, de ter essa segurança alimentar. 58,1% já convive com algum nível de insegurança alimentar, que seria a possibilidade de não ter alguma dessas refeições, né, durante a sua rotina diária, né, não ter recursos para ter todas essas refeições. E dos quais 15,5% desses 58,1%, infelizmente, convivem com a fome. Não ter, talvez ter uma refeição e, olha lá, né, nem sempre, às vezes nem se tem uma refeição diária. Isso significa que do total de 211,5 milhões de brasileiros, 125,2 milhões convivem com alguma insegurança alimentar e mais de 33 milhões enfrentam a fome. Também temos o problema da sede, que vem da escassez hídrica, crise hídrica que o nosso país vem enfrentando, né, há muitos anos, as nossas regiões, norte, sul, leste, oeste, nordeste, enfim, nós vivemos um tempo assim de grande instabilidade também do tempo, né? Agora estamos tendo um nível maior de chuvas, mas passamos aí anos e anos de secas, né? Então, isso também impacta sobre a produção de alimentos, impacta sobre as pessoas, sobre preço, sobre, enfim, o consumidor final que vai se alimentar. Também o rápido crescimento demográfico, né? Também o crescimento da população, falta de moradia adequada, um fenômeno que vem, né, sendo destacado muito hoje, que é chamado de aporofobia, que significa medo ou aversão aos pobres. A gente vive cada vez mais uma cultura muito da indiferença, principalmente em relação, né, aos pobres, né, no nosso dia a dia, nas nossas ruas. Às vezes parece que eles não existem, mas eles existem, eles estão lá, eles batem aos nossos portões pedindo ajuda, eles vêm nas nossas igrejas pedindo auxílio. Então, mas se vive muito desse fenômeno, né, da aporofobia, o medo dos pobres. E também problemas de saúde, que já são também, infelizmente, crônicos, né, que entram eleições e saem eleições e a promessa sempre é a mesma e a saúde, muitas vezes, né, sempre recalchutada, sempre prejudicada. Então, isso é um pouquinho para a gente olhar a realidade que a gente já conhece, né? Para nos fazer relembrar isso e nos tornar sensíveis. Fome política. Então, nosso papel enquanto cidadãos responsáveis e que se deixam guiar pelo Evangelho,
é escolher mais do que pessoas, verdadeiros projetos políticos para o país. Em relação à ecologia também, diante dessa cultura do descarte, do desperdício, aquilo que nós descartamos talvez seja aquilo que falta à mesa dos famintos e miseráveis. Lembrar disso, né? Quando a gente faz muito desperdício, muito descarte, né? Lembrar que o que nós descartamos sem pensar, talvez seja o que falta para muitas pessoas. O que a igreja no Brasil tem feito para remediar essa situação? Isso aqui há muito tempo, né? Não é por causa da campanha da fraternidade que a igreja está fazendo. Ela sempre fez, né? Sempre. Peço que não mexam os meus comandos aqui, por favor. O que a igreja no Brasil tem feito? Né? Temos a Sociedade São Vicente de Paulo, né? Os vicentinos, que trabalham muito com a ajuda, assistência aos pobres. Temos a Caritas, né, que encabeça muitos projetos, muitas iniciativas para o auxílio também dos mais pobres, dos estrangeiros, dos migrantes, enfim. Temos a Pastoral da Criança, presente em nossas comunidades, Pastoral da Caridade. Temos também projetos de economia solidária que vem surgindo, né, com a intenção de certa maneira, colocar mais alma, mais sentimento dentro da economia, né? Porque a lógica de mercado, ela é devoradora, né? Quem pode mais, chora menos. Vocês estão ouvindo? Está ouvindo, cara? Sim. Então, deve ser algum problema no seu áudio aí, que não... Sim. Alguma coisa desativada, tá bom? Dá uma olhada aí, meu irmão. Eu, padre, estou com dois equipamentos diferentes aqui, um está Indo travando bem. e o outro não. Então, provavelmente é equipamento, tá? Estou ouvindo bem. Tá. Vamos continuar. Sim. Então, a economia solidária, né, formas de economia hoje que visam ajudar as pessoas, né, e não simplesmente competir numa lógica aí de mercado, né, sempre quem se destaca vence e acaba com seu concorrente. Hoje tem muitas iniciativas de economia solidária, né, todos se ajudam, crescem juntos, né, um beneficia o outro. Também economias de comunhão, a economia de Francisco e Clara, que é um projeto incentivado pelo Papa Francisco, no sentido de levar os jovens a criar iniciativas novas de projetos de economia, né, mais solidários, mais fraternos, mais humanos, né? Então, no sentido de cultivar os jovens, né, que são o futuro, para que possam desenvolver um tipo de economia diferente. O papel da igreja em tudo isso é profético. Cabe-nos defender os interesses de Deus, que são os interesses do pobre e do faminto. A fome ofende a Deus. A solução são as políticas públicas eficazes. Né? E a campanha vem ressaltar muito esse ponto. Por quê? As políticas públicas é que têm maior potencial de agir e, de fato, remediar uma situação de maneira eficaz. Nós temos as nossas sociedades, né, incentivadas pela igreja, as pastorais, mas às vezes a gente acaba assim fazendo uma mínima coisa em relação a um problema que é gigantesco. Então, o poder público, né, a mediação política, o engajamento das políticas públicas, né, voltadas ao povo, né, aos mais desamparados, isso é fundamental, porque, né, o poder político é o que mais detém força para realizar estas obras. A igreja vai deixar de fazer as suas obras, incentivar seus projetos? Não, nunca. Vamos continuar sempre, né? Mas é preciso
ver também e lutar por uma amplitude maior aí de poder, de alcance para essas transformações. Dom Helder Câmara dizia: se eu tenho fome, o problema é meu. Se o meu irmão tem fome, o problema é nosso. Nós temos responsabilidade, seja pela partilha individual, ou seja também por busca de projetos maiores para, de fato, trazer promoção social, vida para os nossos irmãos e irmãs. Então, nós temos responsabilidade. E tudo isso iluminado sempre com a palavra de Deus, e não com ideologias, né? Com o Evangelho. Dai-lhes vós mesmos de comer. Episódios de alimentação de uma multidão no Novo Testamento aparecem várias vezes. Depois vocês podem, eu vou mandar o PDF para vocês, né? Vocês vão poder consultar na Bíblia de vocês e constatar isso. Aparece 6 vezes episódios de multiplicação de pães, de alimentação de uma multidão no Novo Testamento. O evangelista Mateus preocupa-se com o desenvolvimento de um conjunto de costumes e valores relacionados com a misericórdia e a solidariedade pelas necessidades do outro, especialmente dos pobres. Então, pelo fato de aparecer na tradição dos evangelhos 6 vezes esse tema, significa que é um tema muito importante, né? Não é qualquer tema. A misericórdia e o amor cristãos impelem, portanto, a partilha do muito ou do pouco que se tem. Vamos lembrar do muito, lá o episódio do Zaqueu, né? Zaqueu queria ver Jesus, né? Sobe na árvore, quando Jesus desce, diz que vai na casa dele, depois Zaqueu fala que se ele roubou, né, ele vai devolver, né, tudo com acréscimo dos bens, né, de tudo aquilo que ele tirou das pessoas. Então, aqui nós vemos um exemplo, né, de alguém que tinha muito e, pela conversão, né, aprendeu a se solidarizar e também a reparar os seus danos. E também a partilha do pouco, né, 5 pães e 2 peixinhos, né, então, no pouco, também é nosso compromisso. Ah, mas eu tenho pouco. É pouco, mas nós podemos partilhar desse pouco que temos. No texto de Mateus 14, 16, Jesus conclama os seus discípulos a responsabilidade daqueles que estão ao seu redor. O chamado à responsabilidade como ordem para os discípulos evita que os mesmos caiam num pecado que nós, bem clássico, que nós já ouvimos nas primeiras páginas da Bíblia. Aliás, lemos esses dias o pecado de Caim e Abel, a indiferença. Né? Caim mata Abel, né? Está com ciúme, com inveja, e ele mata o seu irmão. Quando Deus pergunta para ele, onde está o teu irmão? Como é que ele responde? Ah, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então, a indiferença, ele sabia o que tinha feito, mas quis se fazer indiferente à realidade do seu irmão. Jesus, nesse episódio, aparece como um novo Moisés, no deserto, lugar de provações, de renúncia, mas também um lugar em que os desejos mais profundos se revelam. Como novo Moisés, Jesus se mostra à multidão como aquele que nos desertos mais terríveis pode prover o sustento, mesmo diante da aparente impossibilidade. Então, aqui nós vemos também nesse texto, né? Mesmo diante da maior dificuldade, olha que cenário terrível, um deserto, tá? Aonde que eles vão procurar alimento num deserto? Que cidade que eles vão achar no meio do deserto para comprar alimento se tivessem dinheiro? Né? E depois o calor, né? À noite o deserto é gelado, é frio, então tem toda essa alternância muito brusca de temperatura, o perigo, os animais, as feras, né? Poderiam sofrer ali. Em tudo isso, Jesus intervém, né? Então ele mostra que não importa a situação, ele está sempre atento, ele pode transformar as nossas angústias, as nossas agonias, os nossos desesperos, os nossos medos com a sua graça.
E a quaresma é um tempo especial para nós vivermos esse deserto. Um deserto enquanto revisão crítica da própria vida. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha orientação para o meu discipulado de Cristo? Como é que está o meu ouvir o Evangelho de Cristo? Então é um tempo muito especial, tempo de muitas graças. Os sinais literários permitem, claro, a gente intuir a Eucaristia, né? Quando a gente lê esses textos de multiplicação, a gente já lembra da Eucaristia. É evidente, é óbvio. Mas só se pode construir comunhão se todos diante do Senhor coexistirem como iguais, com necessidades que se equilibram por meio de uma ajuda mútua. Agora me lembra aqui a problemática de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, né? O que estava acontecendo na comunidade de Corinto? Lá, antes da missa, né, entre aspas, né, da Eucaristia, eles faziam um banquete, né, uma confraternização. Mas o banquete tinha distinção de pessoas. Então, assim como tinha o banquete dos ricos, que faziam, né, ricas iguarias, comida à vontade, desperdício, havia também a mesa dos pobres, né? Os pobres que não tinham quase nada ou não tinham nada. Então, enquanto uns se empanturravam antes da missa, né, da Eucaristia, outros não tinham quase nada, e depois se reunia todo mundo para celebrar a Eucaristia. E Paulo vai falar: olha, meus irmãos, isso aí não está certo, não. Né? Isso aí não é testemunho, não. Isso é uma vergonha. Né? Isso é um atentado contra a própria Eucaristia. Então, Paulo vai chamar a atenção firme da comunidade de Corinto, né, dessa distinção que havia entre eles. Então, a Eucaristia nos lembra sempre responsabilidade social. Onde está o teu irmão? Aqui um pensamento de São João Crisóstomo, né, santo da patrística grega. Muitos cristãos saem da igreja e contemplam fileiras de pobres que formam como muralhas em ambos os lados e passam longe, sem se comover, como se vissem colunas e não corpos humanos. Apertam o passo e vivem como se vissem estátuas, sem alma, em lugar de homens que respiram. E depois de tamanha desumanidade, se atrevem a levantar as mãos ao céu e pedir a Deus misericórdia e perdão pelos seus pecados. Palavras de fogo, né? Palavras de fazer arder nossas orelhas. Nos questiona muito. E o Papa Francisco também diz, na Gaudium, na Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai. Ele vai dizer no número 101. É nocivo e ideológico também o erro das pessoas que vivem suspeitando do compromisso social dos outros, considerando algo superficial, mundano, secularizado, imanentista, comunista, populista, ou então como se houvesse outras coisas mais importantes, como se interessasse apenas uma ética ou um arrazoado que eles defendem. A defesa do inocente nascituro, por exemplo, deve ser clara, firme e apaixonada, porque nesse caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada, e exige o amor por toda pessoa, independente do seu desenvolvimento. Mas igualmente sagrada é a vida dos pobres, que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono, na exclusão, no tráfico de pessoas, na eutanásia encoberta dos doentes e idosos privados de cuidados, nas novas formas de escravidão e em todas as formas de descarte. Não podemos propor-nos um ideal de santidade que ignore a injustiça deste mundo, onde alguns festejam, gastam folgadamente e reduzem a sua vida às novidades do consumo, ao mesmo tempo que outros se limitam a olhar de fora enquanto a sua vida passa e termina miseravelmente. Olha que palavras sábias, né?
comprometedoras e iluminadas. Né? O Papa aqui tem muita clareza ao nos dizer isso, né? Aqui ele não está seguindo nenhuma ideologia, né? Ele está mostrando a realidade, a luz de Deus. Né? Como é que Deus pode se alegrar enquanto poucos vivem um luxo exacerbado? Né? Lembrem o episódio famoso da Copa lá, a carne temperada com ouro, e enquanto outros não têm nenhuma comida podre do lixo para comer. Né? Estou usando exemplos bem paradoxais para justamente nos fazer pensar isso, né? Algo não está errado nisso? A balança não está desequilibrada nesse tipo de relacionamentos? E chegamos ao agir. O que nós podemos fazer? E aqui o manual da campanha coloca em 3 dimensões, né? Ação pessoal, ação comunitária e eclesial e ação sociopolítica. A primeira delas, a mais próxima de nós. A pergunta, o que eu posso fazer? Eu, Padre Adriano, cada um de vocês pode fazer. E ele coloca várias opções, várias possibilidades. Partilhar do muito ou do pouco que se tem com aqueles que mais necessitam. Praticar a partilha na família, na escola, no trabalho. Jejuar em atitude solidária com aqueles que pela miséria são obrigados ao jejum. Né? E aqui também um dos frutos do jejum. Eu posso jejuar sim, mas que também tenha uma ressonância solidária. Ah, padre, nessa quaresma eu vou deixar de beber cerveja. Tá, mas e o dinheiro que você economizou com aquela cerveja? Você não pode ajudar uma família carente? Pode comprar uma cesta básica? Então, o jejum não pode ser somente por estética, ou talvez até por uma superstição. Por que eu faço o jejum? Né? Qual é a finalidade de eu me privar daquele alimento, no chocolate, de café, de cigarro, talvez, né? Primeiro que é a própria vida, né? O amor à própria vida, mas também no que isso vai ressoar como um gesto concreto em relação aos que mais necessitam. Né? Tem que sempre lembrar disso, porque às vezes nosso jejum corre o risco de ser apenas estética, emagrecimento, economia ou superstição. Tem que ter sempre uma atitude solidária. O que isso vai me tornar mais humano, mais cristão, amar mais o meu próximo. Converter o resultado do jejum, né, também em alimento a quem precisa, questionar o próprio estilo de vida, às vezes a gente exagera demais nas nossas coisas, nosso estilo de vida, nossa alimentação, ser solidário com os que passam fome, colaborar nas campanhas de arrecadação de alimentos, abolir o desperdício de alimentos, realizar uma doação significativa para a Coleta Nacional de Solidariedade, que acontece no Domingo de Ramos, partilhar dos conselhos de direitos, praticar voluntariado, né? Quem sabe você tem um tempo ali na sua semana, dedicar 1 hora de voluntariado, 1 tarde de voluntariado num hospital, num asilo, num orfanato, enfim. Né? Temos várias formas aí de praticar voluntariado. Preparar uma refeição saudável e nutritiva no domingo de Páscoa e convidar uma família carente. Participar mais ativamente das discussões sociais de políticas públicas. E aqui é algo que a gente tem que chamar atenção. Nós temos a nossa pastoral política na arquidiocese, porém a gente precisa compreender e se animar, digo assim, em relação às instâncias que estão mais próximas de nós, né? Nosso bairro, nossas associações de moradores, nossas APMIs nas escolas, porque é ali que nós podemos ter uma incidência maior de transformação na realidade nossa. Às vezes as pessoas pensam em pastoral política somente em partido político, já para lançar candidato e sair candidato a vereador, a deputado, mas, em primeiro lugar, trabalhar na nossa realidade, né? Buscar estar nos organismos, nas associações, ter representações
que possam estar ali lutando, né, por políticas públicas melhores, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes, algumas paróquias, as pessoas se desanimaram da pastoral política porque não compreenderam, porque pensaram, esperavam que seria uma pastoral política partidária, e como não aconteceu, elas desanimaram, não quiseram mais participar, né? Então, às vezes, a gente fica ainda nesse jogo político de partidos, né? A gente tem que buscar políticas públicas, né? Amadurecer mais a dimensão política. Depois temos o segundo nível, ação comunitária eclesial. E aqui coloca várias também formas de nós agirmos como comunidade, como capelas, como paróquias, né? Fazer um levantamento com participação ativa das pessoas e grupos da comunidade, das pessoas que passam por fome ou outra necessidade, conhecer a realidade da sua comunidade. Quem está precisando de ajuda? Eu sei que muita gente faz isso de maneira espontânea, o pessoal se organiza nos grupos de WhatsApp e tal, e vão lá e fazem ajuda. Mas também como, né, comunidade cristã, como paróquia, como capelas, enfim, nós podemos fazer esse levantamento e estar, né, com o nosso olhar afinado às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Realizar murais na igreja, centros de catequese, que alertem com notícias a respeito da situação da fome na comunidade, articular com os meios de comunicação e mídias digitais de aspiração católica para divulgar ações inspiradoras, né, para o combate à fome. Enfim, aqui tem uma série, né, de atitudes. E no nível terceiro, que é o sociopolítico, enquanto sociedade civil, enquanto governo municipal, enquanto governo estadual e governo federal, nós temos também a nossa responsabilidade, né, de cobrarmos os nossos candidatos, que eles proponham políticas públicas sérias, né, que não fique somente em promessas de tempo eleitoral, mas que, ao assumirem realmente essas promessas, sejam votadas, sejam transformadas em projetos, e dos projetos possam também ser aprovadas e se tornar realidade. Então, a gente precisa também se envolver numa política sadia, né? Digo isso sempre, a gente tem que ter essa clareza, uma política sadia. Vivemos tempos aí bem conturbados no nosso campo político, mas a gente tem que sempre aprender a olhar isso, né? As políticas públicas, né? Especialmente para os mais desamparados, porque no circo da política, esse circo maior aí de interesses, de busca pelo poder, a gente acaba muitas vezes sempre sendo os ludibriados, né? Então, nós temos que aprender a cobrar um novo perfil de política, uma nova forma de fazer política, uma nova maneira, né, que olhe mais para o povo, que os nossos candidatos tenham essa consciência também e não se deixem corromper pelas amarras aí dos poderosos, né, que comandam o Brasil e também o mundo, né? Nós temos, não é só a realidade nossa, então temos que estar atuando, fazer aquilo que está próximo de nós, né, o pouco que nós podemos fazer, nossos 5 pães e 2 peixinhos, mas também lutar pelas políticas públicas necessárias, como comunidade cristã, como sociedade civil, em todas as esferas, para podermos cada vez mais sanar este mal tão grave que é a fome, né? Deus não quer que nenhum dos seus filhos não tenham o alimento e vida e dignidade. Deus quer que todos tenham este mínimo necessário, né, que mostra também a sua condição de filhos de Deus. Então, esse é o compromisso da igreja. Nós queremos nos comprometer dessa maneira, né? O que nós podemos mudar, como nós podemos, à luz do Evangelho, nos engajar mais em propostas concretas, né? Sair da indiferença, começar a ver mais os nossos irmãos e irmãs necessitados e nos solidarizar, nos engajar para que eles possam ter condições de restabelecer a sua vida, a sua dignidade de pessoa humana. E aqui as referências, né? Lembrando que amanhã eu vou mandar para o Wesley, da Cúria, este material em PDF, e ele vai encaminhar para as paróquias, então, para vocês terem acesso, poderem
reprisar esse material. Eu sei que foi um pouco rápido, porque a gente tem muitos tópicos para tratar, então, para poder interiorizar bem, poder compreender bem, talvez seja necessário vocês retomarem esse material e fazer um estudo mais dirigido, né? Então, a gente tentou aqui, na medida do possível, lançar alguns tópicos, né, de cristologia, conhecer um pouquinho mais Jesus, relembrar, e sempre em conexão com a cristologia prática, né, que nos propõe também a campanha da fraternidade. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, esse nosso encontro, e vai ser disponibilizado posteriormente para aqueles ministros que não puderam, né, por um motivo grave, participar da formação de hoje ao vivo. Então, vai ficar disponível para vocês também, se vocês quiserem depois assistir de novo, recapitular, ir parando aos poucos para poder acompanhar, né? Então, vai estar disponível para todos vocês no YouTube, e as plataformas da Diocese também depois vão disponibilizar. Deu certinho no tempo. Espero ter conseguido transmitir para vocês. Eu vou abrir somente uma pergunta. Levantou a mão aqui, baixou. Quem levantou a mão aqui? Acho que é Suzane Chiran, ou não? Não? Alguma perguntinha? Uma pergunta? Então, se não tem perguntas, é sinal de duas coisas. Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo, né? Espero que tenham entendido tudo. Oi, tem alguém falando ali? Paróquia... Qual que é? Braganem? Entendemos tudo. Gostava da repetição, Padre Adriano. Perguntas nenhuma. Bom, parabéns. A bela exposição. Deus abençoe. Amém, Padre Leonir. Obrigado. Um abraço. Que bom, gente. Então, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus esse encontro que tivemos, as luzes que o Espírito Santo nos inspirou, e que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos, a presença de vocês, o tempo de vocês, e espero que vocês possam ter aproveitado bem dessa nossa formação de hoje. Deus abençoe a todos, uma boa noite.